Boa noite, pessoal, aqui mais uma vez para poder dar continuação no vídeo de vendas, né? Que eu falei para vocês que hoje à tarde eu saí para vender, entendeu? E continuar, para quem não assistiu, eu fiz o meu primeiro vídeo, né? Falando, foi até falando como foi que a minha mãe nos criou, eu e minhas irmãs como mãe solteira. E em seguida eu fiz mais 3 capítulos falando já com os meus filhos, como eu criei os meus filhos. E agora eu vou dar a continuação de como eu criei trabalhando. Então, pessoal, hoje como eu saí para vender os meus salgados, que eu vendo salgado, eu vendo bolo, eu tenho um comércio na praia também, mas eu só abro o final de semana. E durante a semana eu faço outras coisas também, né? Porque não dá para ficar parado. Então, eu saí, graças a Deus eu vendi tudo. Só sobrou só uns 3 só. Mas aqui em casa, meu menino, quando chegou da faculdade, ele foi e comeu comigo. Então, eu já trabalhei em muitas coisas para criar os meus filhos. E uma das formas foi vendendo. Eu sempre vendi coisa. Eu trabalhei em feira, eu trabalhei muito em casa de família, eu trabalhei pintando, eu trabalhei limpando mato, eu trabalhei na praia. Inclusive, esse meu trabalho de praia, eu tô até hoje, viu? Eu criei eles 3 nesse mesmo lugar onde hoje eu tenho o meu bar na praia. Uma carroça de cachorro quente, tá, pessoal? E dá para sobreviver, viu? Na época eu não pagava aluguel, porque eu ganhei um pedacinho de terreno atrás da casa de uma vizinha lá. E ali eu fiz um barraquinho, entendeu? E era no mangue. E quando a água subia, justamente com a maré, eu esperava, eu ficava dentro de casa, em cima da cama com eles. E quando a maré baixava, eu saía conforme fosse muito alta ou muito baixa. Porque se fosse muito alta, não dava para descer. Eu tinha que esperar secar. Era mesmo assim a minha vida com os meus filhos. Então, nesse meio tempo, eu só tinha só o mais velho. Depois foi quando eu tive a menina, quando eu fui morar nesse barraco. E eu trabalhava na feira. Ali eu me acordava de 2 horas da manhã, ia para a feira, pegava o carro na feira com eles dois, ia para a Ceasa, comprava meus materiais, deixava no meu ponto de trabalho na feira, ia para casa, dava banho neles, trocava de roupa, fazia comida, voltava, trabalhava o dia todinho e largava a noite. Mas sempre com os meus filhos do meu lado, certo? Outra coisa, como eu tinha muita dificuldade, eu passei 2 anos usando uma roupa só. Pessoal, não era moleza não a minha vida não, viu? Aqui não é continho de fadas, brincadeirinha, pra você me dar like, pra você ficar pensando que é mentira ou fake news, não. É realidade, é verdade. Eu tô falando o que eu vivi, sabe? Que hoje em dia eu vejo que muitas crianças têm prioridade, os pais têm condição melhor e as crianças são tão egoístas, tão cheias de direito, sabe? Não dão valor a absolutamente nada. Mas quem ensina os filhos é os pais. Os meus eu soube educar, mesmo sem pai, entendeu? Então ali eu passava o dia, a saia era comprida, eu botava ela aqui assim, fazia feito um vestido. E lavava a camisa, certo? Quando enxugava a camisa, aí eu já tirava a saia e colocava a camisa. Às vezes, quando eu estava dentro de casa, com a porta toda fechada, eu lavava os dois. Então, nessa época, eu fazia parte da igreja. Quando eu ia para a igreja, os irmãos sentavam perto de mim. Quando eu me sentava, se afastava, porque fazia assim no nariz,
né? E quando uma pessoa faz assim, ou você tá resfriado, ou você tá limpando seu nariz, ou é porque a pessoa tá fedendo. Então eu entendia que eu estava fedendo, porque evidentemente que quando fazia isso no nariz, se afastavam de mim. Mas eu permanecia na minha fé, porque eu estava ali por Jesus, não era por causa de irmão nenhum. Tanto é que eu passei 19 anos na igreja, eu criei meus 3 filhos dentro da igreja, tá? Eu saía da onde eu moro para uma igreja para visitar, eu passava umas 2 horas caminhando, com um agarrado na mão e a outra ou naquele bebê carona ou empurrando o carrinho. E eu ia feliz e agradecida, porque eu sabia que eu estava fazendo para Deus. Até que um dia eu me revoltei, certo? Com pessoas da igreja, porque cuspiu na minha cara, e não quis mais saber de igreja. E até hoje não quis saber mais de igreja. Essa é a verdade. Mas ali eu sempre e continuei até hoje com a minha fé em Deus. Porque não existe fé, não só se tem dentro de uma igreja. Fé você anda com ela. E eu acredito num Deus grande e poderoso, que se não fosse ele eu não estaria viva e nem tinha criado 3 filhos sozinha, com muito sacrifício. Eu tenho 3 filhos, feito eu falei para vocês, e o meu mais novo, graças a Deus, ele faz faculdade de biologia, viu, com toda a dificuldade. Então, o que eu faço hoje também é para complementar a passagem dele, o almoço, mesmo que é faculdade pública, mas tem custos, viu? E um detalhe, eu moro aqui em litoral, e vocês sabem que praia é só quando dá sol. Quando não tem sol, viu? Fica mais dificultoso as coisas. Mas eu já passei por coisas muito mais difíceis e venci. E não vai ser isso que vai me desmorecer, me deixar triste. Não. Por isso que eu saio um dia sim, um dia não. A não ser quando eu vou fazer produção, aí eu deixo, não vou naquele dia, porque não dá tempo, né? Eu deixo para ir no outro dia. Mas eu sempre estou indo e não vivo pedindo nada a ninguém, não vivo incomodando família, não vivo incomodando o vizinho, certo? Eu sobrevivo do que eu tenho e posso, sobrevivo das minhas condições, das minhas forças. Então, os meus filhos eu criei com uma regra. Se tem uma galinha, vamos comer galinha. Se tiver um ovo, vamos comer um ovo e agradecer, porque amanhã Deus proverá. Amanhã é um novo dia. Filho meu nunca me fez vergonha de eu ir para lugar nenhum e de dizer que estava morrendo de fome, ou que não queria comer isso, não queria comer aquilo, que não gostava disso, que não gostava daquilo. Outra coisa, eu nunca disse para os meus filhos, nem perguntei, o que você quer comer? Não, vai comer o que tem. Eu nunca comprei um presente para um e deixei 2 sem. Se eu não pudesse comprar para os 3, eu não comprava para nenhum, sabe? Porque você fazendo isso, você é tipo uma acepção. Por que que você tem 3 filhos, tem 2 filhos, compra mais coisa para um e menos para os outros? Eu não fazia isso. Eu tenho 2 netas e vai chegar um terceiro agora. E eu sempre disse para meus filhos, o que você puder dar para os seus filhos, dê. Tá com condição? Dê, né? Mas só dê se você puder. E não diga para os seus filhos, eu vou fazer tudo por vocês o que eu não tive. Por quê? Eu não fiz isso. Porque quando o filho quer alguma coisa que você não tiver, a primeira coisa que ele vai dizer na sua cara, teve filho porque quis. Eu não pedi para vir ao mundo. Sabe, gente? Eu digo isso porque aconteceu comigo. Viu? Com toda a batalha, a dificuldade que eu tive na minha vida, foi isso que eu levei na cara. Mas graças a Deus, estão aí todos criados, todos abençoados, nenhum deram para bandido ou coisa parecida.
Então, gente, como esse canal, ele vai ser falando dos meus filhos, e também eu vou aplicar outras coisas também que eu sei fazer. Eu vou começar a fazer umas receitas legais para vocês verem e mostrar os meus dias de venda. Hoje eu vendi tudo, graças a Deus, tá? O meu terceiro, aliás, o meu quarto dia, porque ontem eu não saí, que choveu muito. Choveu? Não, ontem eu fiz produção. Aí hoje, na parte da manhã choveu muito, mas eu saí à tarde, graças a Deus. Eu vendi tudo. Não é aquele dinheiro, mas o pouco com Deus é muito, né? Você vê uma galinha. A galinha, ela não pega um garfo e uma faca para comer de muito. Ela come de quê? Come como? Com um bico. Mas quando você vai ver, ela tá com o papo, ó, totalmente cheio. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Mais uma vez, graças a Deus, muito obrigado por tudo, por me assistir. Se inscreva no meu canal, deixe um comentário, viu? Eu leio, eu gosto, entendeu? Se quiser saber de alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa para mim, vamos ser amigas. Mesmo estando você aí de um lado e eu daqui do outro, mas nós podemos ser amigas. Deixe seu like, entendeu? E se inscreva no canal, tá certo? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Beijo!